Tantas doutrinas, fica difícil acreditar em apenas uma. A verdade está em Cristo, mas os caminhos para seguir essa verdade, para mim, são um emaranhado de interpretações, verdades particulares, tudo isso misturado ao egocentrismo e vaidade daqueles que as propagam. Cada um tem sua verdade. Infelizmente, não consigo mais... Perdão, Caio. Não consigo mais entender o Evangelho e sua essência. Escrevo buscando muito mais um auxílio psicoanalítico do que ajuda para dar um reset na minha fé. Estou sendo extremamente raso na minha explanação, Caio, mas o que posso dizer é que não consigo mais buscar a Deus porque não consigo mais confiar em uma verdade proveniente de certezas tão incertas como o dia de amanhã. Obrigado, Caio. Certezas tão incertas, não consigo mais confiar em certezas provenientes em uma verdade proveniente de certezas tão incertas como o dia de amanhã. Uma verdade proveniente de certezas tão incertas quanto o dia de amanhã. A frase do cara. Isso é o que sobrou dessa viagem religiosa dele todinho. O pacotão... O cara onde foi parar. O pacotão ficou reduzido a verdades tão incertas quanto incertas são as realidades a certeza do dia de amanhã. Do dia de amanhã. Foi a isso que ele foi reduzido por uma razão óbvia, né? Ninguém faz essa viagem tendo um mínimo de inteligência. Se a inteligência não estiver para a esquerda, em estado de déficit, como em geral é o que acontece nesses cultos, as pessoas entram num estado de déficit de raciocínio e de inteligência para poder seguir tudo. Tem que ficar anulado na mente. Mas quem não ficou anulado e que soma 1 e 2 e vai fazendo pequenas associações, não precisa nem ser nada grandioso, inevitavelmente no coração de tal pessoa vai acontecer o que aconteceu no dele. Então tem gente dizendo as mesmas coisas com outras palavras, mas exatamente a mesma coisa que ele está dizendo. Hoje em dia no Brasil existem pelo menos 14 milhões de ex-frequentadores de igrejas evangélicas que estão mais ou menos no estado dele. Nesse estado. É isso que essa viagem de religião sem Deus, de evangélicos sem evangelho, de Bíblia sem palavra, de carisma sem caráter, de profecia sem Espírito Santo, sem estar calçada no bom senso do Evangelho, gera no coração das pessoas. E aí primeiro entra-se no estado de demolição gradual da singeleza da fé no coração. Aí quando você já está nesse estado de demolição, de desconstrução gradativa daquelas singelezas originais, começam a vir as decepções brutais, como foi o caso dele. Resumindo tudo na figura de um pastor canalha que ao final foi devastador para a vida dele e da família dele e do pai dele. Imagina o impacto, o trauma, as mágoas, os choques, mas ele perseverou. Aí começa a peregrinação, vai lá para predestinação. Eu não sei para qual delas ele foi, para qual das versões. Se ele foi para uma versão calvinista reformada, de uma igreja reformada, se ele foi para um Miguel Ângelo da vida, onde tem uma predestinação lá que, pelo amor de Deus, é o samba do crioulo doido, ou para que linhas ele tenha ido dessa história de predestinismo, fatalismos, que deixa qualquer um. Eu, por exemplo, quando fui introduzido a essa história, gente boa, pelos melhores, e li, com 18 para 19 anos de idade, li, alguma coisa na minha mente disse: isso aqui é foolishness, isso aqui é besteira. Porque se faz esse exercício de dissecação de Deus e de sistematização de textos, para se chegar a essa conclusão que não conclui nada, que só deixa todo mundo profundamente confuso, sem entender como é que Deus diz você é livre e ao mesmo tempo Deus diz você está determinado. E fica aquela loucura que é inconciliável em qualquer mente sã, e ainda mais limitada ao processo de tempo e espaço,
a menos que você faça o exercício vanglorioso de uma fé que diga: eu sou um predestinado para a salvação pela graça de Deus e o mundo inteiro está ferrado, e viva contente com essa eleição desgraçada e arbitrária desse jeito. E essa é a versão mais pudica. Tem versões aí tão nojentas, tão arianas, tão preconceituosas, tão separatistas, tão apartheid, que geram uma atitude tão antagônica em relação aos demais, que produz um espírito antecipado e pecaminoso de trigo que se separa por si mesmo do joio, que no mínimo produz o que eu vejo na cabeça de um bocado de pessoas, essa atitude de espiritualidade superior e menosprezadora de todos os demais humanos que não façam parte da crença predestinista. É uma coisa inumana de pensar e de aceitar com essas categorias religiosas propostas. Aí de lá você se confundiu no que você chamou de profundos e obscuros. Não, meu filho, não, nem é profundo. E só é obscuro. É raso e obscuro. Porque rasa é a mente que faz uma viagem no mistério, sem antecipações de percepção que fazem a gente discernir sem compreender. Aí junte-se a isso tudo as demais peregrinações que você fez, só decepção aqui, decepção ali, cada um com uma versão, cada um com um mover, por uma razão também simples você ficou assim. Você, meu amigo, só leu a Bíblia lá da Assembleia de Deus ou da Igreja Pentecostal onde você estava, que já é uma Bíblia pré-escrita. Às vezes é a versão Scofield, com todas as interpretações no rodapé. Aí você lia lá as revistinhas de escola dominical preparadas lá na CPAD, para você não ler a Bíblia, você lê a revista e checar na Bíblia. Lia a revista, checava na Bíblia, não é assim? Você nunca nem mesmo a palavra por você leu. Lê, simplesmente lê. É o desafio simples que eu faço a você. Não tem nada para ser psicoanalisado em você, além do que eu já lhe disse aqui. Essa é a história básica de todo evangélico confuso, que manteve sinceridade no coração e foi esmagado pela cretinice e pela loucura. O que eu lhe peço, meu mano, sem querer resetar a sua fé, porque eu não tenho esse poder, mas aquele que tem esse poder a resetará. Você queira ou não queira, tem algo dele dentro de você sobre o que você não tem nenhum poder. Sinto lhe formar, mas você recebeu uma marca de Jesus que ninguém vai tirar, meu amigo. Isso tudo vai se acender e vai ficar simples e claro dentro de você quando você voltar aqui para Mateus. Lê sozinho, só você e Mateus e o Espírito Santo. Marcos, leia, sem parar, não leia um verso, não fique pedindo revelação especial. Não, valendo que Deus vai iluminar. Isso aqui não foi feito para a gente ficar pedindo focos especiais em cima de versículos. Isso aqui não é uma cabala, não tem um código oculto aqui não, entendeu? É para todo mundo entender. Quem lê com simplicidade, souber minimamente português e tiver um coração singelo, pode ir lendo, como quem lê um livro. Vá lendo que você vai entender. É mentira quem diz que só os especialistas entendiam. Não é não. Você tem a unção que vem do santo. Leia. Não fique preocupado com nada, você vai compreender. Leia, valendo. Romanos, aí leia. Coríntios, leia, valendo. Quando acabar, leia de novo. Agora, leia, sabendo que Jesus tem que ser a chave interpretativa. Você não quer ficar perdido nessa vida? Jesus é o verbo que se fez carne. É em Jesus que está tudo. Você não precisa de mais nada além de Jesus. O que é a palavra de Deus para nós? A palavra de Deus para nós é Jesus. Jesus é o Evangelho é Jesus. O que você vir Jesus sendo, fazendo, praticando, isso seja, faça e pratique. O resto, querido, é religião. Nosso negócio é Evangelho, é Jesus, é andar com Ele. E aí eu peço a você que entre no meu site, no caio5.net, escreva a palavra chave, ou então a palavra hermenêutica, com acento, hermenêutica.
E você vai achar vários textos meus sobre Jesus como chave interpretativa para você ler a Escritura. Daí em diante, se você quiser parar de me ouvir, pare. Mas leia a palavra, tendo Jesus como centro da sua observação. E eu duvido que só você e a palavra, deixado de lado esse panteão de vozes enganosas, só você e o Evangelho, meu amigo. O desafio está posto, você, o Evangelho e o Espírito Santo. Sozinho, sem ninguém, sem instrutor, sem ninguém, só o Paráclito com você, só vocês dois. Leia. E olhe, não existe a menor possibilidade de que ao final seu coração não esteja ligado àquela simplicidade essencial que é a única que interessa e que importa. Esse amor, essa entrega, essa certeza de que Deus me ama, ama o mundo inteiro, que o Cordeiro de Deus foi imolado pela criação, antes de haver criação, que tudo está dentro do amor de Deus. Os que sabem dele, os que não sabem dele, e eu não estou aqui para saber quem é de Deus, nem quem é de Deus, eu estou aqui para ser de Deus. E o Evangelho não é pacotes de doutrinas, o Evangelho é conhecimento de Deus, é provar Deus na vida. O Evangelho, o reino de Deus é alegria, é justiça e é paz. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo, isso é o Evangelho. O que não realiza esses bens em nós, alegria, justiça, paz, vontade, benignidade, os frutos do amor, não é Evangelho. Agora, Evangelho é isso, o que passa disso é distração. O Evangelho é para a vida, não é exame urológico de como anda o reto angelical. Pelo amor de Deus, deixe Deus ser Deus, seja apenas homem, como homem. Viva com alegria a graça que lhe está proposta. Quer viver uma vida desassombrada, sem medo do presente, nem do futuro, nem de coisa alguma, sabendo que nada, nem ninguém, nem coisa alguma, pode separar você do amor de Deus. E esqueça o que fizeram aí para trás. Isso não era Evangelho, isso é o desevangelho que o diabo adora e que vai matando almas de gente boa como você. Mas em nome de Jesus, hoje é o dia de você ficar em pé. Não quer resetar a fé? Não precisa. Você já está resetado do amor de Deus. Sua pergunta aqui já deflagrou um processo que você não vai mais controlar. Você não vai mais controlar. É mais poderoso que você. Opera como um constrangimento do amor de Deus no coração. Quer ver? Prove. Você vai ver. E aí? Aí ele só acrescenta ao longo da sua resposta, ele acrescentou assim: predestinação do tipo, eu vou para o inferno e você para o céu, porque Deus te escolheu e a mim não. Predestinação. Você falou de qual predestinação? Fatalista. É a fatalista. É aquela predestinação que também predestina para a perdição. Uhum. Né? Então é um negócio muito doido. Muito doido, cara. Muito doido. Muito doido, sinceramente. As pessoas determinam que Deus irá escolher ou não. É totalmente maluco. E fica esse Deus também doido, assim escolhido. Esse aqui é legal, ó. Ninguém vale nada, não. Mas esse aqui é legal, vai, salva. Eu tô afim. Ninguém vale nada, não. Esse aqui eu tô afim de jogar pra lá. Jogar pra lá, joguei pra lá. Até aí o Braulio caiu no purgatório, o Braulio me devolveu. E aí? Caiu no purgatório. Vamos lá. Uma amiga, ela escreve assim: Caio, eu me encaixo nesse caso. Fui da igreja evangélica durante 7 anos e acredito ter tido uma conversão genuína. Uhum. Mas com o passar dos anos fui perdendo a comunhão na mesma medida em que fui percebendo o quanto aquilo não passava de religião. Hoje não faço parte da igreja evangélica, mas me vejo também sem um relacionamento com Deus. Uhum. Por favor, Caio, me dê uma palavra. Esse é o outro problema, é que a igreja ensina as pessoas que Deus a gente só tem no templo. Foi o que eu falei hoje de manhã. Foi aquela falou que encaixa nesse caso. Só no templo. Aí o cara sai do templo, perdeu Deus. E na realidade, imagina se Jesus veio ao mundo para criar uma religião. Que Deus é desse Deus criador que para se comunicar com os homens cria uma religião. Essa é outra coisa muito doida. Que Deus, criador de todas as loucuras da criação, para se comunicar com os homens, cria uma religião. E fora daquela religião, todo mundo está perdido.
Cara, isso é do diabo. Será que não entenderam ainda que Jesus não podia ter jamais vindo ao mundo para fazer uma obra diabólica? Ele veio ao mundo para reunir os filhos de Deus que andam dispersos, para ser o cordeiro que pagou o preço dos pecados antes de haver mundo e criação, para ser aquele que diz, porque muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa no reino de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os que sofrem da presunção de serem filhos do reino ficarão do lado de fora. Como é que a gente, sabendo disso, pode reduzir Deus a essa coisa? Sabendo de Jesus mesmo que disse, olha, quando você quiser falar com Deus, ao invés de você ir para um lugar público, levantar a mão, entre no seu quarto, feche a sua porta e fale com seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe recompensará. Como é que alguém que convida a gente para esse tipo de intimidade pessoal com Deus pode determinar que fora das paredes de algum lugar coletivo Deus não está? Leia o Evangelho. Tudo isso que acontece com a gente é por falta de conhecimento do Evangelho. Se a gente lesse, a gente ia ver. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele aí está no meio deles. E o lugar onde ele mais intimamente deseja estar com você é você sozinha no seu quarto, lendo a palavra, todo dia alimentando-se dele, assistindo a gente aqui, alimentando-se também desse instrumento de insumo para a fé, para consciência, se você desejar. Agora, está sentindo falta de comunhão? É bom. Sentindo falta de amigos na fé? É bom. Está sentindo falta disso? É bom, querida. Me diga onde você mora. Pode ser que a gente ajunte você a um grupo. Ou, se no lugar onde você está, você sabe que não tem nada, grupo nenhum espontâneo, simples, tranquilo, com o qual você pudesse se congregar, mande aqui o seu e-mail para mim agora, que eu boto o seu e-mail no ar, diga a localidade aonde você mora, você vai ver até o final desse programa, muita gente vai escrever para você dizendo, vamos nos reunir, fulano. Agora, se vocês forem se reunir, minha sugestão é a seguinte, antes, leiam esse livro aqui, Um Só Caminho, para vocês entenderem bem como é que a gente se reúne sem surtar, sem ficar querendo um ser maior, ou todos serem os melhores, ou achar que fazem parte de um grupo seleto, essas loucuras de crente. Nesse livro aqui, que é uma overdose de Jesus e de Evangelho, a gente espera ajudar as pessoas a não caírem nesse surto, mesmo que sejam 3, 4 ou 5 reunidos em seu nome. Então peguem, leiam e se reúnam. E você, amiga, quer ajuda de verdade mesmo? É isso que eu lhe falei. Vá ler a palavra, foi o que eu disse ao outro. Leia você. Tudo que eu disse para ele, digo a você. Leia meu site, vá pesquisando, assista Vem Ver TV. Isso tudo vai crescer. Não mais por causa de pastores, nem de igrejas, nem de grupos, mas por causa de Jesus. Vai haver uma explosão dentro de você. E à medida em que o seu coração for sentindo cada vez mais necessidade dessa comunhão, essa comunhão vai aparecer. Se você quiser deflagrá-la agora, e dê seu e-mail, seu nome e sua localidade, que eu exponho aqui, e as pessoas certamente farão contato com você. Se você sentir que ainda não está preparada para isso, eu todavia peço a você que leia Um Só Caminho, vai lhe dar um chão legal para aprender a começar a reunir amigos e a criar uma comunhão dessas íntimas, que não se corrompa, e que cada um aprenda que o lugar mais importante com Deus é o coração, e a geografia mais íntima é a que Jesus propôs. Fecha a porta do teu quarto e fala com teu pai que vem em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E aí, Brau? Mais uma antes de eu beber uma aguinha. O nome da pessoa é Medo. Medo? É. Caião, eu fiz parte da Igreja Universal há 12 anos. Eu fui muito manipulado pelas campanhas, Fogueira Santa. E quando eu menos esperava, perdi meu pai. Ele faleceu, Caio. E então acordei. E vi que todo aquele evangelho triunfalista havia desabado na minha vida. Claro, porque os pais da gente morrem, né? É normal, imagina. É porque os pais do pessoal que está lá são eternos. Não, é a promessa, morrer, né? Promessa, o cara fica no medo. Eles ficam dizendo, olha, você, se você
não contribuir, o mal vai chegar na tua casa. Aí o cara dá dinheiro para cobrir o pai, para cobrir a mãe, para cobrir o filho, para cobrir o marido. É para paga pela existência dessa galera. Paga, é seguro. A Igreja Universal do Reino de Deus é a maior seguradora do Brasil disparado. É uma seguradora, faz seguro de vida, seguro de saúde, seguro de carro. E faz mais do que isso, é o baú da felicidade também. Pegou o nicho de seguros, o nicho do Silvio Santos, o nicho de todos os sacerdotes de todos os cultos e fez uma clínica geral. Ali cabe tudo. Agora, o que vai entrando de gente enganada pela porta, vai saindo de gente entupida de agonia pela porta dos fundos. Né? Se a Igreja Universal mantivesse 10% das pessoas que vão lá, ela não estaria ainda apenas com os 4 milhões de membros que ela tem nos últimos 20 anos. Há 20 anos que ela tem 4 milhões de membros. Porque o turnover é muito grande, mas alguns mais suscetíveis à perseverança no engano vão ficando. Ela tem 4 milhões fixos. Fixos há 20 anos. Como é que pode? É porque a porta dos fundos é tão larga quanto a de entrada. E foi o que um dia o Macedo me disse, quando eu disse exatamente isso para ele. Vocês ficam fazendo jogando esse arrastão do lado de fora, mas o que sai por trás é uma coisa horrível, porque não há evangelho aqui. Ele falou, e quem é que disse que eu estou preocupado com isso? Ele me disse. E quem disse que eu estou preocupado com isto? Foi no mesmo dia que ele me disse. Tem gente aí que pesca com pão, com minhoca, você pesca com tudo, com pão, minhoca, até com camarão. Eu dou mesmo merda. Para eles, é peixe que gosta de bosta que eu pego. E vai entrando, vai saindo, mantém aquele império poderoso funcionando, mas o que acontece depois com os corações, depois de um tempo que vão caindo em estado de descrença, porque aquelas promessas são mentira, não são promessas que Jesus fez, que o Evangelho faz. Jesus liberta a gente de demônio e não precisa daquelas filas doidas, é simples. Jesus abençoa a sua vida e liberta de qualquer coisa, não precisa de fogueira santa de Israel, nem de campanha nenhuma, é meramente pela palavra. Agora, eles não estão interessados no que Jesus faz, eles estão interessados em criar um mecanismo independente de Deus que faça as pessoas crerem no mecanismo. Aí elas entram no mecanismo, o mecanismo vai estatisticamente funcionando como qualquer fenômeno estatístico funciona, onde muita gente esteja envolvida na mesma coisa, tem gente dizendo, aconteceu comigo, enquanto não tem nada para contar, mas se animam por aquele que disse que com ele aconteceu, e vão na aposta, é um vício. E vão, até que chega a hora em que tudo fica para além do esperado. No caso dela, foi algo natural, né? O pai morreu, o pai da gente pode morrer a qualquer momento. A qualquer momento. E Jesus ensinou isso, e tratou a morte do pai da gente com naturalidade. Quando chegou um rapaz que disse a ele, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai para te seguir. Jesus disse, não, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Teu pai vai morrer um dia, normal, mas vem comigo, porque nós vamos anunciar aquilo que já venceu a morte. Aquilo que faz com que seu pai não se separe mais de você jamais, mesmo quando ele morra, ele viverá. Então, o Evangelho é outra coisa. O Evangelho é no mundo tereis aflições. No mundo a gente perde pai, mãe. Não quando morrem apenas, mas às vezes Jesus disse que é pior. Pior do que perder o pai que morreu, a mãe que morreu, é perder o pai que por causa do Evangelho não quer mais ver a gente. Você não chegou aí, minha filha, de sustentar por causa do Evangelho nada. Você só estava enganada num grande centro de enganos que prometeu a você que a vida estava suspensa na sua realidade. E quando as realidades comuns da vida lhe aconteceram, você perdeu não a fé, você perdeu a crença naquela fantasia. Agora chegou a hora de você desenvolver fé genuína no Evangelho. Já que a ilusão passou, saiba, se você quer Jesus, Jesus não promete que sua mãe não vai morrer. Jesus não promete que se você tiver filhos, nenhum deles vai morrer novo ou antes de você, ou por alguma doença ou um acidente. Ele não promete nada disso. Jesus não promete
que na vida nós não teremos aflições. Ele não promete, ao contrário, ele garante que nós teremos aflições. Ele disse para a gente construir a nossa vida na base e no alicerce da palavra dele, na rocha. Bem-aventuranças, perdão, não julgar, manter o coração íntegro, tudo aquilo que ele ensina, leia lá, de Mateus 5 até o final do capítulo 7, verso 24, são os fundamentos do ser. Ele mandou a gente erguer a vida naqueles fundamentos, porque a existência não poupa ninguém de nada. Vem chuva, temporal, tempestade, tufão, furacão, açoite, ondas, águas, tsunamis sobre a vida de todo mundo. Depende no que você está construído. Se você está erigido na rocha, você fica. Se está construída na areia movediça dessas doutrinas universais, o pai morre, Deus morreu, acabou tudo, não fica nada. A promessa de Jesus de prosperidade não é que nesta vida nós seremos ricos, nem poderosos. Quando acontece, ele adverte: tome cuidado e ande em quebrantamento e não deixe que a sua riqueza seja maior do que a sua riqueza em generosidade, para que isso não corrompa você. Mas no mais, o que ele diz é: a sua riqueza é do coração. Ajunte tesouro no céu. Nada pode me separar do meu pai, que morreu em 2007. Ele está lá, me esperando. Mal chegou, daqui a pouco estou eu lá. Isso é evangelho. E a gente aqui vai vivendo. Agora, se você quiser saber o que é evangelho, fique aqui. Venha toda manhã, fique assistindo, assista 24 horas por dia. Você vai ouvir evangelho, vai ouvir evangelho, só evangelho. Nada além do evangelho, não quero saber de nada além do evangelho aplicado à vida humana. E confira tudo na palavra, e vá lendo. E a fé vai explodir no seu coração. Você vai encontrar Jesus pela primeira vez agora. Antes você tinha uma pintura, um presépio, uma imagem. Agora você vai mergulhar no amor de Deus. Vai se casar com o amor de Deus. Vai ser habitada pelo Espírito Santo. Olha só, para terminar. Jesus disse que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. De tal modo que se um filho nos pede um pão, a gente não dá uma pedra. Se ele nos pede um ovo, a gente não dá a ele uma serpente. E diz que o Pai Celeste é bom. Nós somos maus e somos bons assim. Imagina aquele que é infinitamente bom. Jesus disse: quanto mais o Pai Celeste não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Por que você agora, aí onde você está, você não pede o Espírito Santo? Peça o Espírito Santo. É simples assim, pela fé. Simples assim, para que o cego veja, o surdo entenda, o gago comunique, todo mundo possa. É simples assim, porque é para todos. E porque Deus é simples assim. E Ele é manso e humilde de coração. Então diga: Pai, eu recebo o Espírito Santo prometido por Jesus. Habita em mim, me habita, me ilumina, me alegra o coração e fortalece a minha consciência pela tua palavra. Eu quero comer a tua palavra. Eu quero comer a tua palavra e beber o teu Espírito. Cria, forma, gera a ti mesmo, ó Jesus, em mim, e cresce e te expande em mim, para que eu vá me tornando como tu e caminhando seguro em ti, em teu nome. Amém. Esse é o Evangelho. Essa é a promessa dele. O resto, querida, vá para o Cirque du Soleil, porque pelo menos todos os encantos são genuinamente declarados como encanto.